Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo, nosso Mestre maior, esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que estas bênçãos possam nos alcançar a todos. Meus irmãos, nós estamos passando um momento muito difícil. A dificuldade é tamanha que, por várias vezes, noutros vídeos, nós alertamos para essa realidade. Sinceramente, meus irmãos, eu nunca alimentei a pretensão de alcançar o destaque, obter a evidência social por intermédio da mensagem de Jesus Cristo, ou seja, sempre lutei para não usar a doutrina cristã, o Evangelho de Jesus Cristo, a obra kardeciana, na qualidade de espírita para obter destaque social, para me promover. Sempre relutei. Sempre até mesmo rejeitei convites para participar de algumas palestras, até mesmo congressos. Penso eu que cada um de nós aqui na Terra desfruta de um poder muito grande em suas mãos, de reger a sua própria vida e procurar, através do Evangelho, abrilhantar a nossa existência. E quem me conhece sabe que eu sou ou estou advogado aqui nesta encarnação. Há mais de 30 anos venho desenvolvendo a minha tarefa, a minha profissão como advogado. Eu sempre gosto de brincar que quando alguém me pergunta a respeito da minha profissão, eu gosto de brincar. Eu estou advogado, mas eu sou uma pessoa de bem. É claro, não resta a menor dúvida de que muitos irmãos nossos advogados, no exercício da sua profissão, a exercem com a ética, com o respeito que esta atividade pública merece. Mas a verdade é que muitos irmãos nossos também não alimentam essa pretensão de desenvolvê-la com ética, com respeito, sobretudo na defesa dos seus clientes. A nossa profissão desfruta de certo desprestígio, e eu noto isso, mas eu venho notando também que as pessoas alimentam uma ideia dos magistrados, uma ideia totalmente errônea. Nestes 30 anos que eu advogo, não precisa dizer que eu já tive inúmeros contatos com magistrados, com juízes, com desembargadores, e a minha vida profissional sempre foi conviver com certas decepções. Como a maioria do povo brasileiro, eu também alimentava a ideia romântica de que um magistrado, que um desembargador, que um ministro do Supremo, ele exercia a sua profissão como se fosse um sacerdócio, com ética. E eu sempre relutei vir a público para compartilhar com vocês a experiência minha como advogado. A maioria dos magistrados, eles não pensam que eles são deuses. A maioria tem certeza que eles são deuses. Quando eu comecei a estudar para ingressar na magistratura, eu estudei por mais de 5 anos e não consegui aprovação, porque certamente você tem o direito de pensar de que eu não tenho capacidade para obter aprovação no concurso público, e talvez nem tenha. Mas o que me levou a desistir foi a experiência, o contato com os magistrados. Cheguei a exercer a atividade de
assessor, oficial de apoio, e me defrontei com alguns acontecimentos que me entristeceram. E hoje eu agradeço do fundo do coração por não ter conseguido a aprovação. Não estou generalizando, mas eu posso dizer que entre 10 juízes, 8 não têm qualquer compromisso com o sacerdócio que abraçou. Quando eu estava estudando para o concurso, a primeira experiência que eu tive foi aqui em Uberaba, numa avenida, onde eu me encontrei com um juiz de direito e que ele me dizia que eu deveria estudar e procurar uma comarca onde eu pudesse ter muitos assessores, onde eu apenas iria assinar os despachos, as sentenças. Foi a minha primeira decepção, mas continuei estudando, pensando de que aquilo não era uma regra. E na verdade, meus irmãos, a maioria dos juízes, eles não têm compromisso algum com os princípios que norteiam o direito, muito menos em alcançar a justiça. A maioria deles pretende diminuir o número de processos a todo custo, para que a planilha a ser enviada para o tribunal demonstre a sua atividade. Juízes que lutam a todo custo para obter um acordo, um consenso entre as partes, não porque eles pretendem harmonizar, dirimir conflitos de forma pacífica, mas porque quanto mais eles conseguem acordos, ele consegue retirar da planilha mais um processo. Já tive experiências tristes de chegar no gabinete e o juiz às vezes atrasar uma audiência porque ele estava em conversa no WhatsApp ou em brincadeiras na rede social. Já tive contatos com juízes que intimidou as partes no sentido de que se nós não fizéssemos um acordo, ele colocaria o nome das partes na boca do sapo. Mas existem juízes compenetrados da sua atuação, da sua importância, mas eu tenho que dizer, são poucos, são muito poucos. A maioria chega no fórum atrasados e procuram a todo custo sair o mais cedo possível. Aqueles que elaboram os despachos, as sentenças, são assessores, oficiais de apoio, na maioria das vezes pessoas que não têm experiência para o julgamento, muito embora talvez conheçam o direito do ponto de vista doutrinário. Eu estou querendo dizer com isso, não é com o intuito de desprestigiar colegas meus, porque eu estou colocando até mesmo meu nome em risco, mas em conversa com o povo, com você. Eu preciso dizer que nós estamos passando um momento muito difícil, que não é só o convívio com este vírus, mas com a atuação. Hoje nem tão camuflada, ostensiva, de afrontar as nossas liberdades. Hoje, nós tivemos notícia de que ontem membros da Polícia Federal adentraram na residência de muitas pessoas sem tipificação, sem discriminar o indício de prática de crimes, mas adentraram na residência de muitos, pegaram celulares, computadores, câmeras, simplesmente porque eles estavam, como eu, levando a mensagem através da internet, opinando, exercendo o seu direito de liberdade de pensamento. Eu sei que talvez é difícil para você tomar qualquer iniciativa porque, na maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas em manter o seu emprego. Não querem colocar a sua vida em risco, mas paulatinamente, meus irmãos. Aqueles que deveriam nos representar, eles estão afrontando os nossos direitos, a nossa liberdade.
Jesus Cristo, ele se deixou crucificar, mas a sua aparente omissão é um recado ostensivo de que nós não podemos acreditar cegamente, confiar cegamente naqueles que nos governam. Porque a maioria deles querem lavar as mãos. Eles não se preocupam e a maioria jamais conviveu com o pobre, que precisa trabalhar a cada dia para ganhar um salário ínfimo. A maioria deles está vivendo em condomínios fechados, com piscinas, com água quente, com todos os recursos, com a geladeira cheia. Eles não têm, a maioria deles, qualquer preocupação conosco. Jesus Cristo, entre nós, veio para nos conscientizar. Diante Pilatos, diante Caifás, Herodes, ele, na maioria das vezes, se manteve silente, porque ele estava diante daqueles que nos desprezam. Obviamente, Jesus Cristo, como o anjo que pisou aqui na terra, ele não se deixou levar pela raiva, muito menos pelo ódio. De forma triste, melancólica talvez, se essa palavra for a mais correta, mas ele olhou para aqueles que estavam julgando no fundo dos olhos e percebeu a infantilidade de todos eles. Pessoas que às vezes sabem falar, comunicar-se, alguns poliglotas, outros que escrevem livros, ministros que deveriam respeitar os nossos direitos na Constituição, eles não se intimidam para paulatinamente calar a nossa voz. Jesus Cristo, ele teve uma atuação política, não político-partidária, mas ele nos mostrou, através do seu poder, o caminho, a verdade e a vida. Sem usar a força, a intimidação, convenceu-nos para que deliberadamente nós pudéssemos, para que nós hoje possamos seguir. É fácil, às vezes, criticar. É muito fácil apontar dedo, mas hoje eu estou aqui, tomando a iniciativa de me dirigir a você, para que chegue um momento em que a gente também tem que assumir a tarefa de conscientização. Você é muito importante. Não acredite em nada do que eu digo. Pesquise, pense, retire momentos do seu dia a dia para que você analise de forma imparcial o que está ocorrendo. Não se deixe manipular. Repito, meus irmãos, o meu intuito nunca foi obter evidência, alcançar o aplauso social através da mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus ela é por demais valiosa porque já tem me ajudado bastante nesta encarnação. Eu sei que muitas pessoas podem se perguntar: como você irá conscientizar as pessoas se, por exemplo, o número de inscritos no seu canal não passa de 33, 34? Mas a verdade é que, se uma pessoa se conscientizar, ela certamente irá levar a mensagem de conscientização a outras pessoas. E assim, inicialmente a nossa atividade de forma tímida, ela de forma progressiva irá alcançar a muitos. Assim começou o Evangelho de Jesus Cristo em Nazaré, numa aldeia. E você é muito importante. Eu não posso negar que muitos juízes, magistrados, eles desenvolvem, repito, a sua atividade com o respeito que ela merece. Mas eu peço, destrua em sua mente essa ideia romântica de que você talvez tenha de que os magistrados, os ministros do Supremo Tribunal Federal,
os ministros do Superior Tribunal de Justiça, os desembargadores, são pessoas que estão vinculadas todas aos princípios éticos e da moralidade. A maioria deles, tristemente, eles alimentam um verdadeiro desprezo por nós. Que vocês pensem, medite, conscientizem, porque, na verdade, supremo é o povo, supremo é a nossa voz e soberano é Deus. Nós, como espíritas, nós não podemos esquecer que se tem algo que nós devemos ser, é conservador. Cada vez mais propagar Deus em cada ato, em cada passo de nossa vida. Destacar a importância da família, o respeito à filiação, à educação, à paternidade. O respeito às instituições, o respeito às instituições, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Este sim merece o nosso respeito, mas nós precisamos ficar atentos quanto àqueles que estão ali, temporariamente, ocupando o cargo de ministro. A sua conscientização é muito importante. Não confie naquilo que nós estamos aqui externando. Confie em Deus e use os recursos que você tem para percorrer o melhor caminho. O planeta Terra, os nossos irmãos precisam da sua contribuição. Eu tenho notado, meus irmãos, me perdoem, que nós, espíritas, em sua maioria, nós estamos muito tímidos. E isso não é um convite à rebeldia, não é um convite ao uso das armas, mas é um convite ao uso dos nossos recursos. O Espiritismo nos revive Jesus Cristo, não somente para que nós possamos levar o alimento àqueles que carecem da nossa ajuda, também e sobretudo a conscientização, e que nós possamos tocar o nosso coração, fazer com que ele não se aquiete, que nós não percamos a sensibilidade e possamos levar, através da nossa vida, a ajuda, não apenas a caridade material, como também a caridade moral, pela conscientização. Senão amanhã nós não poderemos desfrutar sequer desta única oportunidade que nos restou hoje de levar o Evangelho, que é através da internet, das redes sociais. Se nós nos aquietarmos amanhã, eles irão confiscar todos os nossos recursos para levar a mensagem de Jesus Cristo. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que Deus nos abençoe e nos dê força. E assim seja.